Fala galera, vamos acompanhar aí o pós-jogo de Santos 1-0 Flamengo. Com um gol decisivo de Neymar, o Santos vence o líder Flamengo por 1-0 na Vila Belmiro. Chega a 14 pontos e sobe 2 posições na tabela. Vamos acompanhar aí a análise dos comentaristas. Mas acho que ainda não é o prime do que ele pode dar fisicamente. Eu acho que é um processo isso. Mas ele demonstrou, como disse muito bem o André, essa questão de... É um jogador importante para colocar os companheiros à frente ali, numa condição de jogo. Ele é importante mais próximo da área também, porque ele tem uma condição de finalização que muitas vezes falta. O ataque do Santos hoje conta com um menino que é o Washington, que não consegue segurar a bola, ele não consegue ser tão competitivo contra as zagas adversárias, principalmente com zagas que encostam um pouco mais, né, para fazer pressão. E esse foi o primeiro grande lance do jogo. Logo no primeiro minuto, né? Então, assim, foi um Santos que, dentro da limitação técnica que tem, de um trabalho que ainda é embrionário, de um trabalho do Kleber Xavier, que para ele também é novo, como treinador, com a sua comissão, a estratégia de você, com a bola, você vai para um 4-3-3, basicamente, você avança o Guilherme, avança o Barreal, você tem o Washington um pouco mais avançado, o Neymar vindo por trás ali e os volantes subindo, principalmente o Zé Rafael para ajudar, com os laterais também acompanhando. O Souza fez uma partida espetacular, o menino da Vila ganhou a posição pelo lado esquerdo, tanto é que o Escobar está jogando pelo lado direito. E aí você tem sem a bola o Barreal fechando pelo lado direito e o Guilherme fechando pelo lado esquerdo para fazer um 4-4-2. Duas linhas tentando dificultar um pouco as ações do Flamengo, congestionando bastante ali. O Flamengo teve mais posse, né, Teve mais posse, teve mais de 700 passes trocados. Santos, basicamente, no primeiro tempo, teve 26% de posse de bola. No segundo tempo também, o Brasão, mais uma vez, aparece para ser decisivo, né? Faz grandes defesas no jogo. E o Santos, dentro da proposta, do que tinha para oferecer e do que tem para oferecer, conseguiu um resultado gigantesco, né? Avança um pouquinho, abre 2 pontos, contando com a rodada que está acontecendo. Na cara do Arrascaeta, espetacular, né? E o Brasão fechando, desviando nele, uma bola que certamente iria para o gol. Então, o Santos, que ainda tem algo a evoluir, tem alguns pontos ali em que o Kleber Xavier vai ter que entender a dinâmica de jogo, mas é importante para o Santos a sequência de vitória, para bem antes da Copa do Mundo, e consegue uma vitória espetacular diante de um candidato ao título do Campeonato Brasileiro e tem um jogo a menos ainda. O lance anterior, acho que ilustra aquilo que o André falava, né? Como o Neymar tenta dialogar com alguém futebolisticamente, né, André? Ele arma a jogada, mas não muitas vezes ele não faz recebe. O óbvio, porque tem um lance no primeiro tempo que sobe o Guilherme sozinho pelo lado esquerdo e tá fechando o Washington pela direita. Ele dá na direita. O Washington dá o tapa e a bola é desviada e vai para escanteio. Foi um dos poucos contra-ataques que o Santos teve e realmente a melhor opção naquele momento era do lado esquerdo, e o Neymar é um excelente passador. O Neymar é excelente em tudo que ele faz dentro do campo. Nessa decisão ele errou. Ele tocou do lado direito, a finalização foi perigosa, quase que o Santos faz um gol nessa jogada. Mas não foi o que aconteceu. Eu acho que a chance seria maior se ele desse a bola do lado esquerdo para o Guilherme. Agora, é uma coisa meio paradoxal. Você vê o jogo e você percebe o Neymar fazendo esse papel de camisa 10 mesmo, de cara que recebe a bola, de quem inicia os movimentos ofensivos e dá as coordenadas para o resto do time, tendo o jogo todo à sua frente, ou seja, um pouco mais longe do gol, e você fala, mas o lugar dele é mais para frente, porque daí ele é mais perigoso. Só que, eu estou me repetindo em relação ao que eu falei, assim, depende da dinâmica. E o Santos, talvez, só tenha conseguido competir, embora não tivesse a quantidade de posse que eu acho que deveria ter para competir melhor ainda, mas você não pode ter tudo. O Flamengo teve mais posse, claramente mais. Mas talvez o Santos só tenha tido condição de competir até o final, porque o Neymar exerceu essa função e preocupou o Flamengo e iniciou jogadas com inteligência e deixou a defesa do Flamengo sempre meio em estado de alerta. Se ele ficasse lá na frente esperando a bola chegar, talvez o adversário se sentisse mais confortável para jogar, para atacar, para marcar e o jogo tomasse um outro rumo. Então, eu penso o que a comissão técnica do Santos entende que é a melhor maneira de utilizar o Neymar. A minha impressão e a minha opinião é que a maneira de hoje, desde que o time tenha condição de também entender que em determinadas situações é fundamental ter um pouco mais de controle no ataque para que o Neymar
possa se oferecer na área. Talvez, né, desculpa, Bruno, mas talvez a gente fala da dinâmica, porque talvez num jogo que o Santos precisa propor o tempo inteiro, aí você tem um Zé Rafael que faz a primeira construção, que ajuda, com o Neymar ali um pouco mais próximo dos atacantes, é outra situação de jogo. Verdade. No momento em que você precisa pensar rápido para acelerar seu jogo no contra-ataque, não há no Santos um passador com a qualidade técnica e a capacidade de visão de jogo que o Neymar tem. Mas isso... Quase que no Brasil, com essa capacidade, são poucos, né? Tudo bem, tem, por exemplo, do outro lado tinha o Arrascaeta, que tem essa capacidade também, né? E a gente tem que lembrar que um primeiro tempo fraco, né? Não tão bom, assim, da dinâmica de jogo do Flamengo, né? O Flamengo me parecia um pouco desligado do jogo na dividida de bola, não sei se o Santos entrou um pouco mais enérgico... Mas é isso, assim, a depender do adversário, o Kleber Xavier ele vai ter que entender qual vai ser essa dinâmica de jogo para o Neymar. Claro. Mas contra o Botafogo, ele estava muito mais próximo da área, quase como um segundo atacante. Sem a bola, ele tem que ficar na posição que ele estava, na primeira linha ali, junto com o David Washington, para tentar fazer uma pressão inicial. Mas com a bola, aí você vai depender muito de como o adversário vai se comportar defensivamente, como é que você vai precisar fazer esse jogo acontecer ofensivamente. E aí você vai idealizando, né? Mas tecnicamente a gente viu do que ele é capaz de fazer. Então aí tem esse pacote Neymar, ó, se ele vale por noites como a de hoje. Porque as noites ou tardes anteriores foram, assim, tardes brilhantes num Campeonato Paulista contra os adversários do interior de São Paulo, né? A única vitória do Santos no Campeonato Brasileiro até o jogo contra o Fortaleza havia sido contra o Atlético Mineiro com ele em campo, que é o jogo com ele, é verdade. De novo. É verdade. Sai. Mas assim, o jogo do Neymar, teve o jogo contra a Inter de Limeira, teve o jogo da CRB do Brasileiro, da Copa do Brasil, que ele entra em 3 minutos, ele coloca duas vezes o companheiro. Jogo fora, é verdade. Pênaltis. É verdade. Mas assim, o Neymar, o pacote é pra... Contra o Botafogo vinha sendo o jogo dele até mas ele é expulso. A burrada que ele mesmo faz. Isso. Né, que ele é expulso. Então, assim, ele é acima tecnicamente. Se fisicamente ele conseguir corresponder, aí o Santos ganha muito em relação a ter ele em campo. E aí a gente tá vendo todos os lances do Neymar em campo no jogo de hoje, André. Pois é. O jogo de hoje ele é diferente porque, como no momento em que o Neymar chegou, não havia certeza que ele estaria em campo na noite de hoje, porque isso dependeria de uma renovação de contrato, o que existia para ele de jogar, né, quando ele chegou, era o Campeonato Paulista, basicamente, e algumas partidas de outros torneios, mas o único troféu que ele poderia disputar, independentemente da gente achar e do torcedor achar que o Santos tinha chance ou não tinha de ser campeão estadual, era o troféu do Campeonato Paulista. Agora existem outras coisas, é o restante da temporada. Neymar está em campo, o Santos tem uma missão a cumprir no resto do calendário, especialmente do Campeonato Brasileiro. O Santos não pode largar o Campeonato Brasileiro, não pode fingir o Campeonato Brasileiro. Campeonato, né? Vai no piloto automático e tranquilo, porque já se sabe, né? O Santos e os santistas sabem na própria pele que não funciona dessa maneira quando você trata o Campeonato Brasileiro com um desleixo. E então, uma noite como a de hoje, ela tem a sua relevância aumentada, primeiro por causa do adversário. Depois porque o Neymar foi visto em campo com participação ativa pelos 90 minutos. Ele deu um susto na torcida numa dividida, logo depois de uma tentativa de ataque, em que ele se choca totalmente sem querer com o Danilo. Os dois caem no chão, os dois precisam ser atendidos e, né, não é nem aparentemente. Ele faz o gol depois disso, ele segue jogando. Mas a cada vez que o Neymar cair no chão e precisar que o departamento médico do Santos o atenda, é claro que o torcedor vai se preocupar. Até, né, talvez, tomara que aconteça essa situação, dele se recuperar francamente, totalmente, e seja um jogador absolutamente apto a jogar sempre, se chocar, sofrer divididas desleais ou um pouco mais ríspidas e passar por isso. Então, hoje o santista viu aquilo que ele, na minha opinião, não tinha visto desde que o Neymar chegou. O Neymar foi decisivo, entre aspas, em outros momentos, que não tinham o valor que o jogo de hoje tem. Não só pelo valor imediato, 3 pontos contra o Flamengo, mas porque isso mostra o que o Santos pode ser a partir de agora. O Santos não ganhava na Vila Belmiro do Flamengo há 6 anos. 6 anos? O Santos consegue ganhar no ano do rebaixamento em Brasília, mas o Santos vinha tendo uma certa dificuldade contra o Flamengo. E o grande jogo, para mim, da história desses últimos 10 anos do Campeonato Brasileiro
Foi o 4-5, né? Que inclusive estava Neymar, Ronaldinho Gaúcho. Aquele jogo espetacular em que se via muito o prime do Neymar. Óbvio que anos se passaram, 10 até anos. Outros jogos de maior importância aconteceram também. É que ali foi um jogo com 2 grandes estrelas, valeu o gol Puskás, né, para o Neymar naquela partida também, né? Mas como o André falava, na primeira... Desculpa, e é muito evidente que aquele momento, e assim, quem não viu aquela noite perdeu um tremendo jogo de futebol aqui no Brasil, mas muito do que aconteceu em termos de magia individual aconteceu porque o Ronaldinho queria brilhar no jogo em que o Neymar fosse o adversário dele e vice-versa. Então, os times jogaram muito mais naquela noite do que vinham fazendo, e o Ronaldinho principalmente, e o Neymar, que vivia, né, um período absolutamente espetacular, fez o que ele fazia quase sempre. Para o Neymar não foi muito diferente. Vamos lá para Vila Belmiro? A Lili Nascimento está por lá, hein? Que pé quente, hein, Natália? Você não vai falar nada? Melhor não. Não? Não, melhor Você deveria falar. Tratando de Lili Nascimento, eu prefiro esperar acabar. Esperar? O jogo já acabou. O Santos já venceu com um golaço do Neymar, com o retorno da Lili. Ela quer mais do que, hein, Lili? Gente, beijo pra vocês. Nath, confia, hein? O jogo já acabou. Ney Day, né? Então, o Neymar define o jogo de hoje. Essa partida é importante. Aliás, já são 15 jogos, 5 gols, 4 assistências. Primeiro gol de bola rolando, né? Já teve gol olímpico, gol de falta, gol de pênalti. Então, em uma noite em que o Santos precisou suportar e soube suportar a pressão do Flamengo, o Neymar foi muito decisivo. Eu estou aqui na sala de coletiva, daqui a pouquinho o técnico Kleber Xavier chega para conversar com a imprensa, falar sobre essa partida muito importante, sobre essa participação também no Neymar. Antes da bola rolar, ele chegou a falar que o Neymar suportaria os 90 minutos e, de fato, né, o gol sai no finalzinho do jogo. Então, o Neymar, o tempo todo em campo, consegue ser decisivo e faz um gol ao estilo Neymar. A gente está aguardando toda a expectativa aqui para a chegada do treinador, que eu posso dizer para vocês é que foi uma grande festa, né? 13.500 torcedores, mais de 13.500 torcedores presentes, né, no início do jogo, vibrando ali, confiantes, reconhecendo até pela tabela da competição a superioridade ali do Flamengo, né? Mas no final a gente sabe como é o futebol e aí é claro que a camisa pesa também. O Neymar foi muito decisivo para este jogo. O que a gente mais ouviu falar entre os torcedores era: nossa, pronto. Vai começar a coletiva, então eu vou devolver para vocês aí no estúdio para a gente já acompanhar desde agora a coletiva do técnico Kleber Xavier. Vamos lá. Boa, Lili, na hora certa, hein? A Lili chegou, anunciou, então o Kleber Xavier já está posicionado para a gente acompanhar a entrevista coletiva depois da vitória, então, por 1-0 com o gol marcado pelo Neymar. Aí as imagens do Neymar com o Felipe Luiz, né? E a gente permanece, então, lá na sala de imprensa da Vila Belmiro com o Kleber Xavier, técnico do Santos, falando. Vamos lá. Decisivo consegue dessa vitória importante. Boa noite. Boa noite. Valeu, boa noite, pessoal. Felipe Luiz. O Santos venceu o Flamengo por 1-0 nesta quarta-feira na Vila Belmiro, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe suportou a pressão do líder do Brasileirão e arrancou a vitória com brilho de Neymar, que marcou o primeiro gol dele na competição. Ele foi ao estádio ao estilo do camisa 10, com dribles curtos e uma finalização certeira. O resultado faz a equipe paulista subir alguns degraus na tabela e freia a sequência invicta do rubro-negro dentro do Brasileirão, que agora tem a liderança ameaçada. O Santos chega a 14 pontos e emenda a segunda vitória seguida no Brasileirão. Já o Flamengo fica estacionado nos 27 pontos. O Santos terá pela frente agora o Mirassol, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os times se enfrentam no sábado, às 18h30, no estádio Maião, no interior paulista. O Flamengo jogará o clássico contra o Fluminense no domingo, às 19h30, no Maracanã.